programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com uma pessoa que é muito conhecida aqui em Jacareí. Se você fala na ONG Guri na Roça, você imediatamente já associa o nome da Luciana Ferreira, que é a nossa convidada de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, obrigada. Obrigado pela sua presença. Eu queria começar conversando com você sobre a sua infância mineira de Eloy Mendes. Como é que foi a sua infância? Eu sei que você ficou até os 5 anos lá, mas o que você se recorda da sua infância? Quais são suas lembranças? Gente, eu já tenho mais recordação daqui de Jacareí mesmo, porque eu vi muito criança, né? E, enfim, quando a gente chegou aqui, a gente morou no São João, que é até onde eu sei que minha mãe fala e tal, e eu me lembro de algumas coisas assim, e depois a gente foi morar ali na Nicolau Mercadante, perto da pracinha da Lavalpa ali, né, que o pessoal fala. E ali eu tive uma infância muito feliz, assim, muito feliz. A gente brincava muito na rua, a gente fazia eventos, a gente fazia, sabe assim, rua de lazer, a gente fechava a rua e fazia muitas coisas. Então, assim, e foi uma infância muito feliz, assim, muito feliz, com muitos amigos, isso. E a sua família é uma família muito grande? Você tem muitos irmãos? Tenho 6 irmãos, né? Inclusive minha irmã já esteve aqui, já deu uma entrevista aqui para você, aliás, ficou bem bonita. A Lília. Isso, que joga vôlei e tal. Eu tenho a Lucimeire, que é a minha irmã mais velha e que, na verdade, ela que começou com essa história do guri também, né? E tenho 4 irmãos, enfim, é uma família grande. O meu pai já faleceu, que Deus o tenha, e a minha mãe é uma pessoa que eu acho que ela é que trouxe pra gente um tanto do que a gente é hoje, assim, né? Das coisas que a gente faz e tal. Então... E que tipo de educação que você recebeu do seu pai e da sua mãe? Que lembrança? Foi uma educação rígida, de cobrança, ou não? Foi uma educação mais livre? Foi, até porque, assim, o meu pai... A nossa história é muito simples, né? O meu pai era caminhoneiro, então vivia pela rua, pelo mundo. Aí isso foi legal também, porque nas minhas férias eu sempre ia viajar com ele, assim, sabe? Porque eu queria conhecer o Brasil, os relevos que a minha professora de história falava, a minha professora de geografia. Então eu queria estar nos lugares, e era um jeito de conhecer, né? Então, assim, um jeito muito simples, mas era o que a gente podia fazer. E a minha mãe muito simples, assim, muito correta, muito... trabalhava o tempo todo, e era muito interessante, porque pra gente as coisas eram sempre muito difíceis, assim, né? Mas a gente não se dava conta disso, porque a gente era tão feliz, a gente brincava tanto, a gente fazia tantas coisas. Eu lembro quando ela um dia trouxe para nós a possibilidade de a gente ser sócio do Elvira. Eu lembro do número da carteirinha até hoje, 3.546. E foi uma conquista, assim, né? Então a gente ficou mais feliz ainda. E a minha mãe trabalhava demais. Toda vez que eu lembro da minha mãe, eu lembro dela na máquina de costura e fazendo os bordados para a dona Jandira, enfim. Mas era uma educação muito consciente, sabe, do valor das coisas, né? Às vezes não dava para comprar uma coisa para todo mundo, então ela colocava na minha frente e falava assim, um parte e o outro escolhe. Então, eu acho que isso tem uma sabedoria incrível, né? Porque a gente está junto, tem que ser igual para todos. Então, eu tenho lembranças muito boas, assim, e muito felizes. O seu pai e a sua mãe são de Minas? São. Os dois? Sim. Minha mãe, nossa, católica, apostólica, romana, meu pai, das congregações, dos marianos, umas coisas assim, sabe? Mas são pessoas que têm uma herança católica também e tal, embora eu, assim, não tenha herdado muito essa questão da religião, né? Até porque eu era uma criança estranha desde criança, assim. Estranha em que sentido? Dessas questões da espiritualidade mesmo, sabe? Eu tinha umas sensações, umas coisas que eu via. Premonições? Também, um pouco. Um pouco, tinha um pouco disso. Que também resulta no que eu sou hoje, eu acho, né? Enfim. Mas essa característica, o seu pai e sua mãe sendo mineiros, né?
você particularmente herdou alguma característica de mineirice, de desconfiança? Sim, meu filho, eu sou desconfiada. Mas assim, a gente cresceu ouvindo também, os meus irmãos ouviam muito música boa. Então, Clube da Esquina, Milton Nascimento, né? A gente acordava ouvindo Milton, Beto Guedes, Lô Borges. Então, toda aquela turma do Clube da Esquina. Então, a gente ouvia muita música boa. E as mineirices, assim, aquela coisa de não dar o passo maior que a perna, de ter cuidado com as pessoas sempre, né? Então, isso são heranças que eu acho que dão norte, assim, né? Que acompanham a gente para a vida toda, né? Falar só o recomendável, né? Sim, sim, sim. Então, tem muito disso. E além disso, também tem a culinária mineira, né? Ah, eu adoro. Sei fazer várias coisas, né? De observar minha mãe fazendo, assim, então é muito legal. E a gente sempre se reúne para comer feijoada, para fazer os torresminhos, as comidinhas, né? Os feijão tropeiro, aquelas coisas boas. Você fala pra gente de uma família humilde, né? Que conquistou as coisas na base de muito trabalho, né? Muita batalha. Sim. E esse seu crescimento numa família grande, de 7 irmãos, mas seu pai e a sua mãe, imagino que muitos tios e primos também. Sim, sim. Como é que foi para você crescer nesse ambiente de uma família tão grande e de poder ver esse crescimento de todo mundo ali? Como é que foi para você esse sentimento? É maravilhoso, né? É maravilhoso, porque a família, ela é a base de tudo mesmo, né? Então, assim, e a gente tem um amor um pelo outro, sabe? Que é muito rico. Às vezes a gente não está junto todos os dias, no dia a dia, por conta de que cada um escolheu fazer uma coisa e tal. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que a gente aprendeu a cultivar algumas coisas que são muito importantes, né? Respeito, alegria, amor, as dificuldades todas, enfim, a gente sempre dá um jeito de suprir isso, né? Nos nossos encontros e tal. Então, para mim é uma honra, sabe? Porque a gente vê, às vezes, eu vejo casos de pessoas que vão começar a falar das suas famílias, e são famílias assim que têm um certo conforto, né? E que ao mesmo tempo são tão carentes de tantas coisas. E a gente tinha de sobra, é o que eu te falei, eu era muito feliz, assim, sabe? No Natal, eu me lembro que, assim, meu pai dava uma cestinha para cada um e falava, pode escolher. Então, assim, às vezes era um perrengue o ano inteiro, né? A gente queria tanto, algumas coisas não tinha. Chegava no final do ano, uma cestinha para você. E, assim, era muito interessante que dava para ver as características de cada um, né? Nesse movimento também. Mas era muito divertido, assim, sabe? E a gente se protegia muito também, né? Então, isso tem um valor que é imensurável, né? Você tem família lá ainda, em Minas? Tenho, tive lá 17 anos depois, fui com a minha prima, foi divertidíssimo, e, enfim, foi um resgate, né? Porque a cidade é uma cidade desse tamanho, parece um condomínio. A gente fala que é uma cidade de segunda, então você engatou segunda, acabou, bem-vindo e volte logo, né? Então é muito legal, assim, Eloy Mendes é uma graça de cidade. E que características que você tem, que você pode falar da sua personalidade, que você vê como sendo da sua mãe e características do seu pai? Olha, eu acho que a coisa de reunir pessoas, porque eu sempre fui. Meu pai, ele sempre fazia, nas vezes que ele chegava de viagem, não sei o quê, ele convidava todos os amigos lá para casa. Minha casa era muito simples, mas, tipo, tinha muita gente, né? Então, a gente podia levar os nossos amigos para casa também. Então, era uma casa sempre muito cheia de gente. Então, do meu pai, eu acho que eu herdei essa coisa de agregar pessoas. Eu sempre junto pessoas, né? Até na história do que eu faço hoje, né? A gente fala de gente de destaque, na verdade, eu sou um mosaico de todas as pessoas que estão, né? Estão comigo. Um pedacinho de cada uma, né? Então, dá para destacar muita gente no meio desse mosaico. E a minha mãe, eu acho que a bondade dela. Você sabe que teve um dia que eu fui tentar pensar, porque assim, eu tenho uma coisa que eu não deixo ninguém com fome. Então, criança, amigo, você chega em casa, a primeira coisa que eu vou falar, vamos tomar um café? Então eu já sento e tal.
Então, assim, esses dias eu estava tentando puxar, eu falei, gente, de onde que eu... Né? E aí eu fui buscar na herança, a minha irmã mais velha, ela sempre me levava aos domingos para visitar as crianças daqui da... De onde que era mesmo? Do educandário. Então, Você criança, isso? Eu criança. E eu tinha um ciúminho, assim, porque eu falava, minha irmã, né? Por que essas crianças estão querendo dar a mão para ela, não sei o quê? Então, a minha irmã cuidava de crianças já, desde cedo. E a minha mãe, menina, eu ficava às vezes brava, porque ela fazia a gente lavar potinho de margarina. E eu não entendia por que tinha que lavar pote de margarina. Você já tentou lavar um pote de margarina? É um saco, porque não sai aquela gordurinha, né? E eu lavava um monte de potinho de margarina. E depois eu ia entender por quê. Porque todas as pessoas que iam pedir comida na porta de casa, ela punha nos potinhos. Arroz e feijão, punha o que a gente tinha de mistura, que às vezes não era muita coisa, mas colocava saladinha separada para não murchar. Então ela era toda cuidadosa. Então assim, às vezes eu chegava da escola, estava lá um senhorzinho sentado na porta de casa comendo. Eu falava, olha o potinho de margarina aí, né? Então assim... Você já estava colaborando para isso já, né? Já estava, tá vendo? Eu não sabia, mas enfim. Estava ajudando ali na... Sim, a gente tinha um quintal muito grande. A casa era muito pequena, mas o quintal era grande. E ela plantava. Então tinha couve, tinha alface, tinha não sei o quê. E aí sempre a saladinha era do quintal de casa. Então eu herdei essa coisa, essa vontade de plantar também, né? Porque a minha infância foi muito no quintal. Então acho que isso eu trago para o Guri na Roça hoje também, né? Então é na roça porque eu acho que é na roça que a gente vê as coisas boas. E a gente vivia tipo num pedacinho de roça dentro do centro da cidade, né? Então, da minha mãe eu acho que eu herdei esse olhar cuidadoso para o próximo, né? Então... Pra gente encerrar esse primeiro bloco, você falou aqui agora há pouquinho que era uma criança diferente. Uma criança um pouco mais sensível, que tinha algumas premonições. Eu queria que você contasse alguma história sobre isso, porque eu imagino que você deva guardar algumas recordações da sua passagem da sua infância também em relação a esse sentido aí. Nossa, menino, isso aqui dá uma energia na gente, né? Eu fui lá atrás agora. Bom, eu acho que assim, no casamento do meu pai e da minha mãe, acho que eu atrapalhei muito, porque eu era muito criança e eu me lembro que eu tinha medo das coisas que eu via. Então, direto eu ia dormir no meinho, tava lá. Mãe, posso deitar com vocês? Pode, vem. Então, assim, e a minha irmã mais velha, ela entendia essa minha... Porque tinha hora que eu parava em choque. Você viu o quê? Ah, sei lá, eram umas coisas estranhas, assim. E às vezes eu tinha sensações, assim, também, né? Bom, tem muita história. Então, eu acho que para um outro momento, assim, né? Então, e de repente pode ser que as pessoas não entendam muito também, né? Então, é uma coisa que eu trago muito, que me dá norte. E hoje, assim, eu aprendi a lidar com isso, porque hoje em dia você tem Harry Potter, graças a Deus, que abriu a porta da magia, né? Para muita coisa. Então, a gente fica um pouco mais à vontade com algumas pessoas para falar sobre isso. Mas, então, assim, tem muitas histórias que eu poderia contar, mas eu acho que não cabe, até né? de mudanças de ideias, se você vai para um lugar, ou você recebe se você pensa melhor, vai para outro, é isso nesse sentido aí, de orientação mesmo. Tá, então, assim, quando criança, eu tinha medo, porque eu não sabia lidar com aquelas coisas, com aquelas questões. Hoje em dia, e assim, aí, o que eu te falo? Eu não tinha uma pessoa para me orientar. Imagina, minha mãe é católica, meu pai também. Então, a gente não tinha acesso a escolas ou qualquer pessoa que olhasse para você e falasse, olha, você é médium ou você é uma pessoa diferente, enfim. Se eu falasse alguma coisa, eu ia achar que eu era louca, então melhor não mexer. Então, tudo que eu via quando eu era criança me assustava, mas eu tinha uma orientação espiritual que me dizia, isso está acontecendo por causa disso, isso acontece por causa disso. Você não tem... Porque teve um dia que eu tinha uns 9 anos, mais ou menos, não vou contar a situação toda, porque é muito comprida, mas eu olhei para o céu e falei, por quê? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu tinha 9 anos.
se eu não posso mudar, se eu não posso avisar essa pessoa que ela vai passar por isso, qual é a razão de eu saber disso? Não faz lógica, não tem sentido. Eu chorei muito nesse dia. E aí vinha essa certeza de que, tá, você não pode mudar o destino das pessoas, mas você pode cuidar de quem ficou. Então, tinha essa... Aos poucos você foi compreendendo melhor. Fui entendendo. E até hoje eu cuido, né? Tenho que cuidar de muitas coisas, muitas pessoas. Tá certo, Então a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Gente em Destaque. Daqui a pouco a gente volta. Até já.